Oi, gente! Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer esse colete. Esse colete nasceu já há algum tempo atrás, mas estou trazendo ele aqui repaginado. Expliquei ele assim nos stories, bem despretensiosamente. Agora, finalmente, fiz um vídeo completinho. Estou trabalhando aqui com o fio Mantiqueira, que é um fio novo da Fios Pinguim. Ele tem esse detalhe assim, né? Esse toque mais peludinho que deixa ele bem quentinho, bem aconchegante de usar, sabe? Bem fofinho. E vocês podem, claro, trabalhar com diversos fios acrílicos, o fio que vocês gostarem mais, tá? Ele é bem democrático, super fácil de fazer. E ele tá aí com os detalhezinhos diferentes, vou deixar umas fotos pra vocês verem. E eu espero muito que vocês gostem e aprendam muito comigo nessa aula. Então, chega de falar e bora pra aula. Vamos então aos materiais pra gente fazer o nosso colete. Eu escolhi trabalhar dessa vez com o fio Mantiqueira, que é um lançamento da Pinguim. A cor que eu escolhi foi a 7791. Esse é um fio que tem aí um misto de viscose, acrílico e poliamida. Ele tem esse efeito peludinho, quentinho, que é uma delícia, ele é super macio. E a gente vai precisar de 3 a 4 novelos. Essa quantidade de novelos tem muito a ver com o tamanho do teu colete. Então, se você gosta dele um pouco mais longo, considere aí 4 novelos, vai ter sobra do quarto novelo. Se você quiser fazer ele mais curtinho, ou for uma pessoa pequenininha, que vista aí 34, 36, dá para trabalhar com 3, tá bom? E se você usar tamanhos maiores, também considere de 4 a, de repente, 5 novelos. A gente também vai precisar de tesoura, agulha de tapeceiro, agulha de crochê número 6, uma fita métrica e marcadores de carreira. A gente vai iniciar fazendo aqui 6 correntinhas. E esse número de correntes que vai determinar a largura da tua barra. Depois de ter feito as 6 correntes, a gente vai voltar nas correntes e trabalhar pontos baixos. Então, a gente vai ter 5 pontos baixos nessa correntinha inicial. Depois de ter feito as 5 correntes, a gente vai virar o nosso trabalho. Eu gosto de fazer correntinha de subida. E aí, a gente vai trabalhar somente na segunda alcinha o ponto barra, 1 para 1 em ponto baixo. Então, aqui, eu vou trabalhar o ponto baixo normalmente, porém, pegando somente na segunda alcinha do ponto. Faço os mesmos 5 pontos que eu tenho na carreira anterior. Viro a peça, subo a minha corrente e repito esse mesmo processo. 5 pontos, pegando somente na segunda alcinha. E eu vou fazer isso até eu ter o comprimento desejado que eu quero para o tamanho, né, para a largura do meu colete. Então, a gente vai medir numa peça de roupa nossa, que a gente gosta da largura, ou no nosso próprio corpo, com a ajuda de uma fita métrica, lembrando que sempre a peça vai esticar um pouco, então, se você não gosta que ela fique justa, você precisa fazer ela já larga, para entrar larga no teu corpo e vestir larga, para não ficar esticando assim, porque toda a peça feita aí com fios acrílicos vai dar essa cedida. Então, é importante que vocês meçam direitinho. Eu deixei para vocês na receita escrita a sugestão de medida que eu fiz aqui para o meu tamanho, que considero M. Depois de a gente ter terminado o ponto barra no comprimento desejado, aqui eu fiz por 35 carreiras, eu vou simplesmente fazer uma correntinha aqui depois do último ponto baixo. E já vou fazer o meu primeiro meio ponto alto aqui no primeiro espaço que a gente tem. Então, eu vou laçar a agulha, entro aqui nos espaços entre os pontos baixos e teço o meu primeiro meio ponto alto. O segundo, eu vou fazer aqui no detalhe que eu tenho das costas do ponto baixo. Entro com a agulha e faço o segundo meio ponto alto. Então, eu sempre vou trabalhar no espaço entre os pontos. E aqui, ó, ao invés de fazer aqui só nessa parte, eu já abraço esse detalhe que é das costas do ponto baixo. De novo, no espaço entre os pontos, e não aqui nesse buraquinho que forma maior, eu pego sempre nessa alcinha
que deixa o trabalho mais reforçado. E aí, eu vou completar essa carreira inteira de meio ponto, até chegar no final, que eu vou ter 36 meios pontos altos. Então, o último eu vou fazer aqui na correntinha final, né? A correntinha que é a base que a gente começou o trabalho. Então, eu faço o meu último ponto nessa corrente. Vamos fazer agora, então, o último ponto juntas. Eu vou colocar aqui na minha correntinha, que faz parte da base do começo do meu trabalho. Eu vou fazer o último meio ponto alto. Viro o meu trabalho, deixo sim o fio pela frente, que é como eu prefiro fazer, subo uma corrente, e aí eu vou fazer o meio ponto alto novamente, agora pegando um em cada espaço. Então, a gente vai manter o mesmo número de pontos. Esse colete é um colete bastante fácil, porque ele não tem cava, então ele não tem aumento nem diminuição. Então, aqui eu vou seguir com os mesmos 36 pontos até eu ter o comprimento desejado para o meu colete. E aí, a gente vai chegar no diferencial para fazer aqui o detalhe do ombro, que eu vou explicar agora para vocês. Chegando, então, no comprimento que a gente deseja, aqui eu fiz por 34 carreiras, mais ou menos 50 centímetros, sem contar a barrinha, né, o ponto barra. Mas, como eu já expliquei, isso vai variar de acordo com o comprimento que você desejou. Eu vou fazer a distribuição dos ombros. Pro meu tamanho, eu fiz 10 meios pontos e um ponto baixo. Então, eu separei 11 pontos pros ombros. Então, aqui eu já vou contar daqui pra dentro, 2, 4, 6, 8, 10 e 11. Vou deixar um marcador. E vou trabalhar, primeiro, 10 meios pontos altos aqui do ombro até a parte de dentro, que vai ser onde a gente vai passar a nossa cabeça, né? Onde a gente vai fazer a gola. Fiz os 10 meios pontos e no 11º eu vou fazer um ponto baixo. A partir daqui, eu vou fazer os pontos baixíssimos pra gente fazer a base, pra gente prender a nossa gola. Então, eu já fiz o primeiro, segundo, terceiro e vou até ali onde eu identifiquei com o marcador. Eu tô pegando só na segunda alcinha pra ficar mais delicado e não pegar a costura assim, atravessando tudo. Então, tô usando só a alcinha de trás pra fazer esse ponto baixíssimo. E aqui é importante que a gente não aperte o ponto. Cheguei no marcador, faço o meu ponto baixo e agora completo com os 10 meios pontos altos que faltam. Vou virar a peça, subir uma corrente e vou repetir o mesmo processo. Então, vou colocar aqui os meus 10 pontos em cima dos 10 meios pontos da carreira anterior. Então, eu sigo o padrão. 10, no próximo é o ponto baixo, e aí eu vou partir para os pontos baixíssimos. E aí, eu vou pegar somente essa alcinha também aqui do ponto. Então, é nas costas do ponto baixíssimo da carreira que eu fiz, acabei de fazer, né? Eu vou trabalhar em ponto baixíssimo. Não vou pegar tudo assim, para não ficar grosseiro. Eu vou pegar só uma alcinha. E aí, vou repetir. Vou fazer isso até o final, virar e fazer pela terceira vez. Depois da gente ter feito a mesma coisa dos dois lados, nas duas partes, a gente vai fazer a união do ombro. Então, a gente vai posicionar os dois lados, conforme a gente quer que fique para fora. Eu recomendo que vocês deixem para fora a carreira que a gente tem aqui, o detalhe do meio ponto mais próximo da barra, porque acho que fica bonitinho esse detalhe. Aqui do outro lado, a gente já tem uma distância maior, mas isso é tão pessoal que vocês podem aí escolher qual lado que vocês querem que seja o lado direito e o avesso da peça. Eu vou unir pelo próprio lado direito da peça e vou fazer o fechamento em ponto baixíssimo, que eu já estou acostumada e gosto do resultado. Vocês podem fazer o fechamento conforme também a preferência de vocês. Posicionei aqui, já joguei o fio para a parte de dentro da minha peça. Vou tirar a agulha e vou conectar
no primeiro espaço que eu tenho disponível, pegando somente uma alcinha do ponto. E vou levar a minha laçada que tava na agulha. E agora, eu vou pro próximo espaço, pego somente uma perninha, e no espaço seguinte, somente uma perninha. Laço e fecho num baixíssimo. Eu vou repetir sempre pegando uma perninha de cada lado e fazendo um ponto baixíssimo nessa intersecção. Eu vou fazer o fechamento somente nos 10 meios pontos altos. Eu vou deixar o ponto baixo sem fazer o ponto baixíssimo. Então, conta 10 pontos e aí vamos cortar o fio. E a gente vai repetir essa costura no outro lado, e eu também vou fazer de fora para dentro, então, do ombro até a direção da gola. Coloco o fio para dentro da peça, busco a primeira laçada, organizo meu trabalho e recomeço aqui do outro lado, fazendo exatamente o mesmo processo. Então, vou fazer aqui pelos 10 pontos novamente. Prendemos, então, os dois lados, agora a gente vai começar a fazer a nossa gola. Antes disso, a gente precisa conferir se essa abertura ficou confortável, suficiente para passar ali a nossa cabeça, pra gente não fazer toda a gola antes e depois não ter o espaço, tá? Então, a gente pode arrematar os dois, né, finais, e aí a gente vai colocar um fio novo para começar a nossa gola. Vou conectar um novo fio pela lateral. Então, qualquer espaço aqui mais próximo da costura do ombro, e vou fazer a minha primeira corrente. Então, trago uma laçada e passo aqui por dentro do meu nozinho inicial. E vou subir aqui a quantidade de correntinhas que eu quero para ter a altura da minha gola. Então, se você adaptou a receita e está fazendo com outro fio, esse número também vai mudar. Então, eu recomendo que vocês teçam o número de correntes e dobre para ver, eu gosto da gola mais alta, né? Ou mais estreita, uma gola rolê menorzinha. Então, você vai fazer de acordo com o teu gosto pessoal. Aqui eu trabalhei por 19 correntes e vou voltar colocando 18 pontos baixos nessa correntinha. Um ponto em cada espaço. Chegando aqui ao final, a gente vai conectar no espaço que a gente tem aqui, ó, na direção da altura da minha carreira. Então, não prende, assim, muito pra trás quando você perceber que vai afunilar, tá vendo? Então, vocês vão conectar. Cheguei aqui no último espaço e vou conectar na altura equivalente aqui, fazendo um ponto baixíssimo. Vira, sobe corrente e a gente vai trabalhando assim até a gente terminar, dar a volta aqui completa. E uma correntinha, vou entrar pegando somente a segunda alcinha e vou voltar com os mesmos 18 pontos baixos, ou com o número aí que você estiver trabalhando. Então, eu vou fazer aqui até completar a carreira e chegar lá em cima. Ao final da carreira, a gente vai virar novamente o trabalho e agora a gente vai subir a correntinha aqui nessa extremidade. Vamos voltar fazendo os mesmos 18 pontos baixos na segunda alcinha e vamos conectar lá no colete, na base do pescoço, da mesma forma que a gente prendeu a primeira carreira. Cheguei aqui no último espaço e vou conectar na altura equivalente aqui, fazendo um ponto baixíssimo. Vira, sobe corrente e a gente vai trabalhando assim até a gente terminar, dar a volta aqui completa. Cheguei aqui no tamanho que eu desejo e agora a gente precisa fazer a união, né? A costura para finalizar a nossa gola. Então, eu vou passar o fio aqui para dentro, vou conectar agora os dois lados, fazendo ponto baixíssimo. Então, faço aqui o primeiro, logo no primeirinho espaço, e depois vou seguir pegando essa peça, né, essa parte aqui, que é o início das correntinhas, e uma alcinha aqui do outro lado. E fecha no baixíssimo, sem apertar demais. E vou indo em todos os pontos. Se por acaso, pro teu
colete, pra tua gola, pro tamanho aí que você fez, você estiver subindo em ponto baixíssimo, tudo bem também. Você vai seguir o mesmo raciocínio. Chegando aqui bem no finalzinho, tô fazendo o último ponto baixíssimo do fechamento. E aí, eu vou fazer agora a conexão no próprio colete, pra ficar com o fechamento completinho, sem nenhum buraquinho. Então, é assim que ela vai ficar na peça, né, depois que a gente for vestir. E aí, a gente vai fazer agora os detalhes para as laterais. Vocês podem, se você não gostar de fazer desse jeito que eu vou sugerir, pode costurar a lateral inteira. Então, você deixaria aqui o que é suficiente para sua cava e faria a união da lateral. Aí, você pode fazer como você estiver acostumada, com ponto baixíssimo, com costura, com ponto baixo, pelo avesso, como você preferir. Eu vou mostrar para vocês a opção atualizada da versão inicial que eu fiz esse colete, que eu fiz um fechamento numa faixa só aqui na região mais próxima da barra, mas eu vou fazer uma modificação e eu espero que vocês gostem dessa versão nova também. Agora, você vai medir o colete na altura da costela, ali mais ou menos, vai colocar um marcador, contar 8 carreiras e colocar outro marcador. Isso vai determinar a espessura que você quer que tenha essa faixa lateral. Se você gosta dela maior, você vai fazer mais pontos baixíssimos. Então, aqui eu vou fazer o primeiro, 2, 3, e assim eu vou. Não pega só uma perninha assim pra não esticar muito, então tenta trabalhar um pouquinho mais por cima mesmo da trama. E vamos distribuir esse número de pontos. Aí, vocês anotam, porque quando vocês forem repetir do outro lado, pra vocês fazerem exatamente o mesmo tamanho e também a mesma quantidade de carreiras. Eu recomendo que a gente conte pelos relevos que formam, os gominhos que formam de ponto baixíssimo. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4. Esse aqui é a costura que tá presa aqui nas costas, né? Então, eu fiz 1, 2, 3, 4 vezes e agora eu vou costurar lá na frente. É importante medir e contar a quantidade de carreiras para prender certinho também. Para quem gosta de saber a medida, deu aqui mais ou menos 6 centímetros. Já posicionei aqui exatamente onde eu quero prender, vocês podem colocar marcadores de carreira se facilitar para vocês. E agora, a gente vai conectar fazendo o ponto baixíssimo também, da mesma forma que a gente fez as outras costuras. Então, eu vou colocar o fio do trabalho por dentro. Vou voltar a minha agulha aqui. E vou fazer o meu primeiro ponto baixíssimo. E aí, eu vou continuar pegando uma alcinha aqui do detalhe da lateral e conectando no colete. E faz baixíssimo. Se você não tem muita habilidade, é bom você colocar o marcador, porque te ajuda a não costurar isso aqui torto, né? De forma que fique torto. Então, você já definiu o que é até aqui, você já conecta, porque vai te ajudar a direcionar cada um desses pontos. Assim, eu vou seguir até eu finalizar, chegar aqui no último ponto. Fiz o último ponto, vou cortar aqui o meu fio. E vou levar esse fio lá pra dentro pra fazer o arremate pelo avesso. Agora, o nosso colete já tá praticamente pronto. Se você gostar dele assim, você pode deixar ele assim. E se você quiser fazer o detalhezinho que a gente vai tecer aqui na barra, pra deixar o lacinho e dar ainda mais uma incrementada no nosso colete, a gente vai fazer da seguinte forma que eu vou mostrar agora pra vocês. Nós vamos trabalhar a corrente dupla e a gente vai começar da seguinte forma. A gente vai fazer 2 correntinhas, vamos voltar na primeira e vamos fazer um ponto baixo. Aí, a gente vai desmanchar esse início. Então, eu venho aqui, puxo e vou segurar aqui o início do trabalho. E aí, eu vou sempre voltar na corrente que eu fiz, pegando a alcinha, mesmo com a laçada na agulha, e aí sim vou trabalhar a corrente.
De novo, volto e trabalho a corrente. Volto e trabalho a corrente. Então, eu vou fazer dessa forma, porque daí a gente tem uma corrente mais espessa e mais encorpada. Se a gente faz com o fio simples, a gente não tem esse mesmo resultado. Fica muito, aquela correntinha muito sem gracinha. Não combina com o resto do nosso colete. Então, por isso que a gente vai trabalhar essa corrente que dá um efeito muito lindo. Inclusive, fica aí de dica para vocês fazerem com diversos fios, para fazer detalhe em outras peças de vestuário, para fazer acessório, para fazer alça de bolsa, enfim. Então, eu vou tecer aqui essa corrente até eu ter o comprimento que eu quero para fazer o meu lacinho. Fiz a minha corrente aqui com mais ou menos 50 centímetros, vou cortar o meu fio. Vou fazer aqui um nozinho final, só pra prender. E aí, nós vamos passar aqui bem perto da beiradinha, pode ser uns 2 pontos pra cima. Vou passar o outro lado do mesmo jeito, 2 pontos e puxo. Conferindo se o tamanho do meu lacinho tá bom, porque eu quero que fique penduradinho aqui do lado. E aqui na base, a gente pode dar mais alguns nozinhos até ficar bem preso e cortar o excesso do fio. Antes de cortar, como eu tô trabalhando com fio que já feltra, né, ele faz esse efeito mais peludinho, eu vou voltar com ele aqui por dentro dos pontos, porque vai segurar na própria trama, vai evitar de ficar aquele penachinho aqui. Se você gostar daquele pedacinho de fio aqui, também pode deixar penduradinho. Aí, você corta e abre, assim, o pelinho do fio, né? Você vai desenrolando, assim, a trama e deixa o pedacinho de fio. Eu quero deixar, assim, bem rente, como se fosse uma fitinha mesmo. Então, eu vou fazer esse acabamento dessa forma. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou dar mais um nó e vou aqui conduzir o fio pra fazer o corte. Agora, eu vou repetir esse processo todo pro outro lado. Vou mostrar mais uma vez pra vocês. Fiz as 2 correntes. Volto na primeira e faço ponto baixo. Desmancho a minha corrente inicial. Puxo o fio. E agora, sigo trabalhando a corrente dupla. Volto na que eu acabei de fazer e faço corrente. E vou trabalhar aqui também no mesmo tamanho que eu fiz do outro lado, que foi mais ou menos 50 centímetros. Nosso coletinho tá pronto, quero fazer mais algumas considerações aqui pra vocês e passar as medidas finais. Eu acabei fazendo, então, esse colete num comprimento aqui mais longuinho, né? Mas ele vai ficar lindo também se você quiser fazer ele um pouquinho mais curto. Eu acho que vai ficar muito fofo, pra quem gosta de usar calça cintura alta e deixar ele bem no cos, assim, da calça, num estilo um pouco mais cropped, assim, né? Eu acho que fica muito legal. E fica aí também de sugestão. Esse aqui, como eu falei, ele é um pouquinho mais longo, ele ficou aqui no total com 61 centímetros, já experimentei, né, já vesti, então ele já até deu uma laceadinha. É importante vocês pensarem nisso, né, que todo o trabalho feito com fio acrílico vai ceder um pouco, então, sempre considere isso. Na largura, a gente ficou aqui com 39, 40 centímetros mais ou menos. E a altura da nossa gola, esticadinha, ficou com 18 centímetros. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de tecer essa peça junto comigo. Se vocês fizerem, não esqueçam de postar, marcar a gente e também usar a hashtag
Aprendi com a SEC pra gente poder ver e repostar o trabalho de vocês lá no nosso perfil do Instagram. E aproveita e segue a gente por lá se você ainda não segue, tá bom? Um beijo, valeu e até a próxima!